Boa noite a todos. Muito bom. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre paz. Olha que interessante. Eu estava ali sentado e pensando, né? Até na sociedade, quando a gente fala em paz, a gente não tira do plural, né? Não tira do plural. Quando a gente fala em família, quando a gente fala em educação familiar, em convívio familiar, a gente se refere à mãe como mãe. E a educação familiar fica na mão dos pais, né? Invariavelmente, o pai, ele fica meio que colado ali, né, na figura da mãe. Isso tem uns porquês, isso tem algumas explicações muito lógicas, né? Mas no decorrer da nossa conversa, a gente vai procurar identificar. Por que eu estou falando isso? Não tem como separar a educação dos filhos por pai ou por mãe. Existem gêneros sociais, existem papéis do qual nós assumimos quando nós adentramos a nova vida, tá? Então lá no plano espiritual, para quem acredita que existem programações, nós resolvemos voltar ao corpo físico através da reencarnação para poder ressarcir algumas coisas. Lá nossa consciência começou a ferver, né? Por causa de algumas coisas que ficaram para trás, e nós resolvemos então nos unir a espíritos simpáticos e adentrar numa nova vida. Quando lá do outro lado o espírito, ainda mantendo o seu gênero masculino ou feminino, resolve restituir a sua família, ele começa meio que a analisar, né? Peraí, qual a nossa necessidade? O que eu preciso? Qual o tipo de esposa eu preciso para que de repente eu consiga me sobressair nas minhas futuras provas? A mulher é a mesma coisa, ela vai começar a pensar, peraí, o que eu vou precisar fazer? Quem eu tenho que encontrar nesse seio familiar, espiritual, que possa me auxiliar no desenvolvimento dessas provas? Bacana, né? Nós começamos assim, a gente tem que constituir uma família através de um casal, né? Fica meio difícil se não for um casal. Tá, bom, instituído o casal, vai ser eu e eu, maravilha. Nós precisamos de filhos, né? Quantos? Olha o dilema, né? Vocês acham que vocês passam por isso só aqui? Só encarnado? E aí, nós vamos ter filho? Vai ser um time de futebol de salão? Vai ser um time de futebol de campo? Vôlei? É assim que o pessoal costuma brincar, né? Tá, mas lá do outro lado a gente já começa a pensar nisso também. Pera aí, eu vou precisar de filhos, né? Filhos do qual a gente também tem alguma coisa a acertar, alguma coisa a aprender um com o outro. Porque quando a gente fala em fazer acertos numa nova existência, a gente imagina em estar pagando constantemente, né? Estar pagando duplicatas, promissórias. Mas não é bem assim. Na realidade está havendo uma permuta, está havendo uma troca de experiências, onde a gente aprende com algumas pessoas que estão à nossa volta e a gente também ensina. Na realidade a gente quer mais ensinar do que aprender. E esse é o nosso verdadeiro papel na família, tentar aprender. Nunca se esquecer disso, tentar aprender. Tá, peraí, mas para mim ter filhos eu vou precisar buscar quem então? Existem muitos espíritos que a gente precisa precisam se reajustar. Pô, mas espera aí. Se a gente for pegar então todos esses espíritos que a gente precisa se reajustar, a gente montaria uma multinacional com 5 mil funcionários, né? No mínimo. Deixando muitos de lado ainda. Bom, não dá para ter tudo isso, porque dentro da minha programação eu vou ter uma vida humilde, vou ser um cara trabalhador, minha esposa vai estar trabalhando também. Vamos tentar aí uns 3 filhos? Vamos tentar uns 3 filhos. Tá, mas espera aí. Se nesses 3 filhos vierem então 3 espíritos antipáticos, como é que nós vamos fazer? Bom, a gente precisa de pelo menos um, então, que seja antipático, ou 2 que sejam antipáticos, para a gente formar um núcleo familiar
de mais ou menos um equilíbrio que possa nos manter firmes no propósito de crescimento. Porque senão não haveria mais família. Se não houvesse um equilíbrio, se não houvesse pessoas que nos auxiliassem, e durante esse curso houvessem espíritos que só nos maltratassem, né, já não seria família, seria prova expiatória apenas, do qual nós teríamos que suportar uma determinada situação, talvez com humildade, né, com muita moral, para poder passar por ela intacto, sem agredir ainda mais as pessoas. Perfeito! Montamos a nossa família, né? Tudo bonito, tudo maravilhoso lá no plano espiritual. Agora nós vamos renascer. A trabalheira começa tudo de novo, né? Nós, para renascer, nós tivemos que escolher um pai e uma mãe, lembra? Nós programamos tudo, mas nós esquecemos que para a gente renascer a gente precisa de um pai e uma mãe. E eles também fizeram todo esse processo. Muitas vezes nos escolheram com carinho para estarmos juntos nessa família. Outras vezes nos receberam compulsoriamente, porque já sabiam a briga infernal que ia ser dentro de casa. Sabe por quê? Porque a personalidade ela não sobe. Pode haver um esquecimento do passado na reencarnação, mas a personalidade não sobe. Ela continua a mesma. Então, se cada um olhar hoje para dentro de si, né, dentro da doutrina espírita, nas reuniões mediúnicas, eles chamam o contato dos espíritos com os encarnados de choque anímico. Às vezes é necessário para que o espírito receba um determinado choque emocional ou mesmo de energias físicas e ele possa acordar de alguma forma, ele possa refletir. Na psicologia tem outro nome, é catarse, do qual o ser humano ele começa a reviver determinadas cenas, falar sobre determinadas cenas e entra numa convulsão muitas vezes de choro, de desespero, porque muitas vezes se sente muito mais culpado do que agredido, né? Mas isso não vem bem ao caso. Por quê? Nós temos a nossa própria personalidade. Independente de qual família nós tivermos, nós temos uma personalidade e ela fala muito alto. Então hoje o objetivo talvez não seja tanto assim falar especificamente do pai, porque se eu for falar do pai, eu vou falar de quem? De você? Você é pai? Eu não posso falar de você, eu não conheço. Te conheço, não sei como você é como pai. Você é, Paulo? Eu te conheço só um pouco. Não dá para fazer o Nelson? Também não dá. Quem mais aqui é pai? Tem muito pai aqui, né? Tem muito pai. Eu vou falar de quem? Vou falar de mim, né? De mim. Porque se eu falar do meu pai vai ser sacanagem, ele já desencarnou, ele não está aqui nem para se defender. Então eu vou tentar não falar de mim, tá? Eu vou falar de uma pessoa que talvez vocês interpretem que seja eu, mas não é de mim não, tá bom? Quando nós nos dedicamos à família, a princípio não é exatamente por querer ser pai, tá? O instinto da adolescência fala mais alto, o homem e a mulher estão ali se conhecendo, o instinto sexual está ali aflorado, então está todo mundo interessado em sexo, companheirismo, né? Consequentemente, alguns começam a planejar, outros acidentalmente criam seus filhos já nessa fase e constituem-se as famílias. Algumas meio na pressa, né? Outras nem tanto, mas o fato é que quando se programa um casamento, o casal ele não está pensando assim, ó, eu vou ter meus filhos e eu vou educar eles assim, assim e assado, de forma alguma. A maioria dos casais estão pensando no quê? Quando passa a euforia do sexo, do conhecer um ou outro, eles começam a pensar o seguinte: agora eu preciso ou comprar um terreno e construir, ou comprar um apartamento para casar logo, ou então alugar uma casa para alugar e ó, a partir de então todo mundo vai correr atrás do prejuízo. Porque a sociedade ela funciona mais ou menos da mesma forma para todo mundo. Em escalas diferentes, né, sociais, mas funciona igual para todo mundo. Beleza, mas olha como Deus é bom, né? Fez as mães no papel da mulher, que mesmo sem ter querido ou ter planejado ser mãe,
ela já foi criada ali com as bonecas, né? Aprende a desenvolver um instinto maternal, um instinto de carinho, de cuidado, muito válido que o pai não tem. Porque vamos pegar numa boneca, né? O preconceito é tão alto que ele já é bicha, ele é alguma coisa desse tipo. Tá? Então o homem, ele aprende muito, tem muita característica do ser durão, né? Do ser machão, do ser a pessoa que não sente dor, que não chora. Então o jovem, o rapaz, ele nunca está preparado para ser pai. Depois que ele tem filho, mais ou menos quando essa criança tiver uns 10, 12 anos, ele vai falar assim: puxa vida, eu sou pai. Acordou, eu sou pai. Mas a criança já está com 12 anos muitas vezes. Não estou dizendo que isso é exceção, é geral não. Isso existem exceções, muitas, né? Mas a gente tem que admitir que o carinho do pai é totalmente diferente do carinho da mãe. Tá? Então o pai, ele pensa muitas vezes o seguinte: às vezes eles alugaram uma casa, ele tem que ser o provedor. Ele tem que ser o provedor. Às vezes a mãe não tem tempo de sair para trabalhar, para ajudar nas finanças, porque tem a criança. Atualmente se utiliza-se muito deixar os filhos com outras pessoas. E a gente vê o que acontece na sociedade. Tá? A minha filha, quando minha esposa estava precisando trabalhar, ela ficava numa escolinha de nome aqui de Carapicuíba. Essa menina pegou trauma de escola, ela pegou trauma de água. Posteriormente nós ficamos sabendo que ela quase morreu afogada numa piscina de plástico dentro da escola. Tá? Então nós transferimos a responsabilidade da criação inconscientemente ou consciente para os outros, porque nós precisamos o quê? Suprir as nossas necessidades. Então muitas vezes a pessoa acha bonito falar: eu sou pai, eu sou mãe, nós somos uma família, mas ela esquece que na grande maioria das vezes está buscando suprir as próprias necessidades. Os pais, eles buscam dar aos filhos aquilo que eles não tiveram, né? Não é isso que costuma ser falado? Mentira! Isso é uma tremenda uma mentira, porque na realidade o pai e a mãe trabalham junto para quê? Para comprar uma casa. Uma casa, muitas vezes, ela não vai dar para dividir e fazer com que isso cresça de forma a ter 3, 4 casas depois dos filhos, porque cada um vai acabar se virando, tendo que correr atrás do seu prejuízo, tendo que correr atrás daquilo que todo mundo faz, que é trabalhar, desenvolver a inteligência, porque é para isso que nós estamos aqui, para desenvolver a nossa inteligência, tá? E adquirir as coisas dentro de um conceito moral razoável. Então, nós como pais ou como pai, temos uma função: prover a família, educá-la dentro daquilo que nós acreditamos justo, tá? E fazer com que as coisas ao menos andem equilibradas dentro de casa. Por quê? Porque desde pequenos, nós como filhos, ou como pais, como filhos nós começamos a apresentar problemas dentro de casa, diversos, né? E como pais começamos a observar as más qualidades dos filhos, assim como as boas, mas muitas vezes nós não as destacamos muito. Futuramente, muitas vezes estamos nos lamentando dos porquês determinados fatos ocorrem dentro de casa. Mas perfeito. Na pergunta 775 do Livro dos Espíritos, o questionamento é o seguinte: o que seria da sociedade se extinguisse a família? Vamos imaginar, hoje, tem gente que adora fazer lei, né? Político adora fazer lei, criar lei. Lei é a moda, né? Quem sabe se destaca com as leis, né? Então, nós conhecemos um político hoje que instituiu uma lei e foi aprovada, né? Porque todo mundo vai gostar dela, de que não é mais necessária a família. Aboliu-se a família a partir de hoje. Quantos teriam peito para se manter unidos, com todas as diferenças familiares? Por quê? Vejam bem vocês. Quando nós procuramos instituições religiosas, é porque nós estamos com problemas familiares. Quando nós vamos a psicólogos, psiquiatras, é porque nós estamos com problemas familiares. Quando nós procuramos amigos íntimos e começamos a desabafar,
não é porque nós não conseguimos entender matemática, é porque nós estamos com problemas. Começamos a expor os nossos problemas. E o que nos segura? A instituição familiar. Ainda hoje, por mais moderno que se esteja a nossa sociedade, é a melhor maneira de se manter os casais e as famílias unidas. Ainda hoje. Se acabássemos com a instituição familiar, o mundo, fatalmente, talvez não na nossa geração, porque nós temos um conceito do que é a família e tentaríamos nos manter ali unidos dentro do possível. Mas se acabasse hoje com a instituição familiar, a humanidade possivelmente voltaria a crescer tão fortemente o egoísmo que seria impossível que nós não retroagíssemos à Idade Média. Vocês lembram? Livrinhos de história. Antigamente não existiam famílias, existiam? Muito tempo atrás, as pessoas viviam em tribos enormes, em clãs, né? E os clãs, eles eram guarnecidos normalmente por uma pessoa. Essa pessoa, ela detinha um poder geral, né? O poder da agricultura, do comércio em geral com ferramentas, a força bruta, né? E com a força bruta ele monopolizava tudo que existia no clã. Então é interessante, a gente até vê aí em alguns filmes muitas vezes, né? Outro dia eu dei muita risada. O casal se apaixonou e ia casar, mas quem tinha que passar a primeira noite com a mulher era o dono lá do feudo lá na colônia. E isso se estendeu durante muito tempo. Mas tudo teve um objetivo. O homem saiu das planícies, das selvas, se uniu em tribos e das tribos se dividiu em pequenas famílias e transferiu sua autoridade, né, a força bruta muitas vezes para o pai. Na grande maioria das vezes nós temos na família um pai tirano. Tá? Nós não temos, em sua maioria, o pai amoroso, o pai que acata também conselhos e distribui o amor, o carinho como se deveria. Então, se hoje nós acabássemos com a instituição familiar, o ser humano voltaria à barbárie. E está quase. Está quase, porque se nós não educarmos os nossos filhos decentemente, tá? A questão do ficar hoje aqui, ficar ali, em breve se auto-abolirá, né, a família, em detrimento da personalidade, do prazer, do querer fazer as coisas por si só. Então hoje nós teríamos um grande problema. Nós não podemos esquecer também que mesmo dentro de todas as personalidades que existem dentro de uma família, o pai ele tem uma função, né? Lavar louça, por exemplo. Lavar louça é muito bom. O pai normalmente lava a louça bem, que é uma maravilha, não lava? Tá dando risada porque sabe que é verdade. Eu não estou mentindo. Estou aqui para mentir. Por que eu faria isso? Né? Limpar a casa, né? Varrer chão, não é isso? Lavar roupa, passar. Essas são todas as funções básicas do homem e do pai dentro de casa, né? Vocês estão achando engraçado, né? Isso aqui não é stand-up, não, hein? Presta atenção. Mas é uma realidade, né? Levar as crianças para a escola, por exemplo, é função do pai. Conversar, né? Conversar bastante. O filho está com um problema, o filho está com alguma dificuldade. Lá vai o pai com toda a paciência, sentar no sofá, pegar a criança no colo e vem cá, vamos conversar um pouquinho? Mentira, né, gente? Poucas vezes isso acontece na realidade. As distribuições dentro do lar, elas são muito diferenciadas. Onde os pais, na maioria das vezes, assumem os seus papéis naturais dentro de casa, onde a mãe ela tem um peso muito maior dentro do lar, principalmente hoje, né? As mulheres têm que agradecer o feminismo. Todas conseguiram trabalho em igualdade, né? E trabalho em dobro.
porque agora trabalham fora e trabalham dentro de casa, né? Mas vejam bem, tudo em benefício da família. Se nós temos hoje a questão da consanguinidade, ela não é porque existem antepassados, é porque existem simpatias. E muitas vezes dentro de casa nós temos pais e filhos aversos uns aos outros. Não é porque o pai deu carinho ou não deu carinho, não, é porque a personalidade ainda fala mais alto. Imaginem vocês, se nós tivéssemos a possibilidade de reconhecer no passado um de nossos entes queridos, o que nós poderíamos fazer hoje? Como nós ficaríamos? O que nós estaríamos pensando? Muitas vezes nós não teríamos condições de ficar um ao lado dos outros. Isso é uma certeza. Dentro desse princípio, quando a gente começa a analisar a nossa questão familiar, quando a gente começa a rever princípios, a gente vai falar, puxa, mas espera aí, por que meu filho me odeia? Por que eu odeio meu filho? E não venha me falar que isso não acontece, não. Tá? Porque eu estou cansado de ouvir casos dessa forma. Olha, eu tenho um filho de 2 anos de idade, eu tenho vontade de torcer o pescoço dele. Eu tenho um filho de 17 anos de idade, que ele olha para mim e fala assim, eu não vejo a hora de sair de casa. E tem todo o carinho, todo o amor do mundo. Pelo menos o amor que eu posso dar. A mãe que quer estrangular o filho, ela dá o amor que ela pode dar. E aí? De onde vem esses sentimentos? Essas aversões? Então nós temos a oportunidade de reavaliar conceitos, de observar aquilo que nós não gostamos nos outros, naquilo que nós observamos que está inadequado, segundo o nosso ponto de vista, e tentar corrigir. Tentar, eu digo por quê? Porque muitas vezes nós não damos a educação necessária para que haja essa corrigenda. Porque nós estamos preocupados como provedores, né, em manter um lar materialmente e conquistar um espaço na sociedade. E muitas coisas ficam para trás. Seria legal, né, se ao sair hoje daqui nós começássemos a fazer uma reflexão a respeito, não da nossa família, como são nossos filhos. Vocês não têm filho ainda, tem? Não, né? Não, vocês não têm filho, vocês não têm tempo de pensar em filho agora. Vamos pensar nos pais, tá? Vamos pensar assim, peraí, eu vou falar da minha família, tá? Eu falei que eu ia falar de mim, eu tenho que falar da minha família. É muito normal os filhos hoje chegarem para o pai ou para a mãe e falar assim, puxa, mas o meu amiguinho, eu estou falando o que eu ouço, hein? Eu estou falando o que eu ouço. O meu amiguinho, a família dele é tão harmoniosa. Nossa, a gente chega lá, o pai do fulano me trata tão bem, né? Ele é tão educado, ele faz tudo por mim. Ele leva a gente, né, no ponto de ônibus, ele vai buscar a gente, né? E o meu pai não quer fazer isso. Né? E olha que interessante, eu falava isso, né? Há muito tempo atrás, tá? Eu falava isso, eu era jovenzinho, eu falava, puxa vida, pô, eu vou na casa dos meus amigos, ó, os pais são legal, mas eu não via que o cara tava bêbado, ele tava dando risada lá, brincando tudo, mas tava bêbado. Mas pra mim era festa, ele não tava brigando comigo, ele tava brincando com todo mundo, eu não sabia o que acontecia depois, sabia? De forma alguma. A mãe estava ali toda sorridente, mas eu não sabia o que ia acontecer depois. Eu ia embora para minha casa. Aí eu comecei a fazer uma reflexão, porque eu falei que é uma catarse, né? A gente vai fazer palestra e tem que pensar um pouquinho a respeito, né? Eu comecei a pensar essa semana e falei, cara, meus amigos iam em casa também. E eu não reparava que meus pais eram sorridentes, tratavam todo mundo bem. Mas eu só conseguia ver o caos. Eu só conseguia ver o mau humor que eu via todo dia, muitas vezes,
devido à correria, à agitação, à tensão de se perder o emprego, né, aos vícios particulares. Então eu não via que eles tratavam meus amigos bem. E quando estávamos a sós, o tratamento era diferente. E hoje eu costumo falar isso. Olha, quando tu me aponta o dedo e fala sobre determinadas situações dos seus familiares, começa a conviver com eles. Te dou carta branca para que você more lá um mês. E quando você voltar, você vai voltar agradecido por ter o pai que tem, a mãe que tem, a família que tem, as condições que tem. Por quê? Olhar a máscara que as pessoas vestem nos determinados momentos em que se relacionam é fácil. Conviver com a realidade é que é totalmente diferente. Porque aí teriam que fazer o quê? Teriam que se enquadrar no modo de vida de cada um. Tá? Se enquadrar no modo de vida de cada um não é estar em casa, não, né? Onde se larga copos pela sala, pratos não são limpos quando acabam de comer, vai tudo para a pia, né? Toalhas molhadas no banheiro e outras coisas que a gente vai deixar para lá. Se estivéssemos morando de favor na casa de alguém, um padrinho, um padrasto, um amigo, porque os pais morreram, a coisa ia ser muito cruel. Porque teríamos que nos enquadrar, trabalhar, fazer por merecer o local onde estivéssemos. Então hoje, o Mário Sérgio Cortella fala o seguinte, que os jovens vivem como adultos em férias. A única diferença é que não trabalham. Porque os pais, na ansiedade de darem o melhor para os filhos, serem o pai provedor, eles se matam para mantê-los socialmente diante dos amigos. E muitas vezes esquecem que não estão educando, né? Estão criando monstros. Monstros que no futuro, porque não trocaram o celular que saiu o mês passado, né? Comprou o celular no mês passado, saiu um novo, agora ele já quer trocar. Tem as mesmas funções, só tem um nome diferente. E se o pai não fizer, ele é acusado, né, de ser um monstro, de ser uma pessoa que não liga, que não tem amor, que não tem carinho. Então, nós não estamos educando. O Mário Sérgio deu um exemplo maravilhoso. As crianças hoje, motivadas pelo consumismo, né, os jovens motivados pelo consumismo, eles saem das escolas, estão se formando, colação de grau, 8ª série, é o máximo, né? Mas já existem urubus ali, né? Vampiros sociais, formando pacotes de 3, 4 mil reais para que essas crianças possam ir, sei lá, para Recife, para qualquer lugar. E muitas vezes, pais trabalhadores que se mataram a vida toda, não conseguiram nem ir para o Guarujá, mas estão ali, criando seus monstros, pagando, né, o que for necessário, se matando, fazendo dívidas que não serão pagas depois, sem sacrifício, para quê? Para que sejam idolatrados pelo seu filho, né? Para que eles não sejam taxados o ano inteiro de monstros. Então, os pais, quando fazem isso, são legais, são bons, e estão errados, mas são bons. Aí o filho volta da viagem, o pai, muito tonto, muito besta, vai buscar o filho, né, onde for necessário, e pergunta: e aí, filhão, e aí, filhona, como é que foi? Legal. É o máximo do diálogo. Por quê? Porque nós, quando jovens, não conseguimos conversar com os adultos. Eu me lembro que quando eu era pequenino, vocês vão achar engraçado, mas na época não existia televisão colorida, então os pais pegavam, e eu estou falando de coisa mais moderna, tá? Estou falando de coisa moderna, porque eu já ouvi coisa pior aí. Os pais pegavam os papéis que eles vendiam no comércio, que eram coloridos, tinha assim, vermelho, amarelo, azul, verde e roxo, era o que o pessoal via em televisão colorida, tá? Não era essa tecnologia de hoje, não. Eu preferia ver em preto e branco, para ficar bagunçado assim, mas tudo bem. Então, às vezes, meu pai era empolgado, cansado do trabalho, exaustivo, sentava para ver o seu filme Bang Bang. Na época era filme de Bang Bang na moda, né? Não era o que tinha hoje, não. Aí eu falava: pai, vamos brincar de cavalinho? E ele me pegava com todo carinho e encostava no peito. E eu entendia que era para me calar a boca.
para mim ficar quieto. Pai, mas na escola um amiguinho, e ele pegava com todo carinho e colocava no peito. E eu cresci sabendo que o carinho dele era para mim ficar quieto. Bom, muito engraçado. E hoje é diferente? Os pais de hoje são diferentes? Não. Não. Por quê? Porque aprenderam com os seus pais a ser dessa forma. É a transferência. Né? Aquilo que recebeu na infância, na adolescência, e juram de pé junto que quando tiverem seus filhos não vai ser assim, acaba sendo dessa forma. Com meios e métodos mais sofisticados. Tá? Mas nós, como adultos e pais, ensinamos nossos filhos a calar a boca. E quando eles crescem, né, e nós começamos a sentir a falta, porque estamos ficando velhos, né? A gente começa a sentir a falta do diálogo, nós vamos querer conversar. E eles falam, legal. Legal, bacana. Ou, filhão, como é que foi a escola hoje? É boa. O que você aprendeu? Não adianta explicar. E aí? O que nós estamos fazendo como pais? Bom, o que importa não é a situação que chegou, né? O que importa a partir de então é como vai ser. Como vai ser. Tá, maravilha. Aí Deus deve ter pensado assim, Cássio, né? Como já vai dar toda essa meleca mesmo, o que a gente pode fazer para suprir isso? Nelson vai falar amanhã, se eu não me engano, né? Não vou entrar, não, só vai ficar sem graça. Mas como ninguém vai estar aqui, eu vou dar só uma palhinha. Como os pais não se deram bem na criação, eles passam a ser avós. Vão tentar dar o carinho que não conseguiram dar para os filhos, né, para os netos. E falha pra caramba. Muitas vezes passa batido um monte de coisa também. Passa os pés pelas mãos, começam a dar doce demais para as crianças, mimar demais, e o inferno. E o culpado é o Nelson. Então, Nelson. Tá? Então, basicamente, o que nós temos hoje? Gêneros sociais. A pergunta é para a gente ir encerrando assim e pensando: qual a máscara que cada um de nós veste hoje na família? Nós somos o quê? O pai amoroso? O pai exigente? O pai indiferente? Se nós usamos diversas máscaras, nós somos assim por quê? Qual a necessidade? Nós somos pais preconceituosos. Muitas vezes nós achamos que estamos acima de tudo, né? Mas nos momentos, lá dentro de casa, na intimidade, quando somos questionados, nós largamos a máscara do pai amoroso, né? Muitas vezes a gente ouviu isso lá atrás. Vocês esqueceram quem manda aqui. Vocês esqueceram que eu ainda pago as contas, quando não deveria ser assim. Hoje está uma epidemia desgraçada na internet, né? O ser humano descobriu o Facebook, né? É uma maravilha, né? Muito legal. Piorou, porque se antes os jovens falavam legal, agora eles fazem ou nem fala ou te ignora, né? Eles falam dá pra você daqui a pouco, tá? E o que os adultos começaram, porque adultos também entrou nessa no Facebook, né? Os mais velhos, né? A gente mete o pau na meninada, mas né, os adultos gostaram da ideia também. E começaram a postar gracinhas na internet do tipo: eu tive infância, eu brinquei de carrinho de rolemã, eu brinquei assim, eu brinquei assado, eu brinquei assado. Outro toque importantíssimo com relação a isso: nós começamos a ensinar nossos filhos que eles não tiveram infância, que não tiveram valor na vida, que não tiveram nada. Se o espírita hoje, ele parar para pensar, ele nem brincar com isso, brincaria mais. Porque uma pessoa que não teve passado, que não teve histórico, que não viveu, ela precisa viver intensamente o seu agora. E isso é um perigo. Isso é um perigo real para os nossos filhos. Porque o viver agora é voltar para o século XVII, século XVIII,
XIX, onde se inicia todo o materialismo, onde a pessoa vivia intensamente e inconsequentemente, esquecendo as suas maiores responsabilidades dentro daquilo que aprendeu no passado e dentro daquilo que pode passar no futuro para os outros. Ou seja, é o recrudescimento da família, é o despertar novamente do egoísmo, é o voltar para a barbárie com toda a tecnologia que nós possuímos hoje. Esse final de semana eu me motivei, eu falei, mas que droga, eu sou um excelente cozinheiro, sabe? Eu sei montar lasanha. Bárbaro, né? Bárbaro, né? Mas é o que eu estou podendo fazer hoje, né? Então eu sei montar lasanha. E tinham me chamado durante o dia e falaram, e aí, o que nós vamos fazer hoje à noite? Ah, não sei, estou pensando ainda. Ah, vamos no shopping, a gente vai lá comer no shopping. Eu falei, mas comer o que no shopping, meu? Eu odeio comida naquele lugar, eu odeio aquele lugar. Eu sou antissocial mesmo, mas tudo bem. De tardezinha eu pensei, eu falei, liguei pro meu filho e falei, olha, nós vamos jantar em casa hoje, né? Que pobreza. Que pobreza. Sabe quanto se gasta para fazer uma lasanha? Gasta uns R$50 a mais, né? Mais os acompanhamentos. Mas o que importa, na realidade, não é o fazer a lasanha, não é o comer em casa. É o relacionamento, é o estar junto. Tá? E saiu tudo perfeito. Eu e minha esposa montamos a lasanha e eles ficaram na sala. Perfeito. Tá? Um final de semana perfeito. Onde a ideia era que pudéssemos juntos, unidos, montar uma lasanha. Brigar, discutir. Né? As pessoas na hora da janta, alguém janta junto ainda aqui? Janta? Nossa! Caramba! Fiquei assustado agora, hein? Fiquei assustado. Mas é incrível, antigamente todos jantavam juntos, não eram só alguns não. Né? E naquele momento a gente ficava pensando assim, por que eu vou jantar junto se meu pai aproveita para me dar bronca? Né? Hoje nem isso acontece mais. As broncas são rápidas, são passageiros. Ô, já está indo? Já foi. Já foi embora. Né? Então, muitas vezes, essas pequenas reuniões, elas não são só alegrias, não são a utopia que se mostra nas propagandas da margarina Doriana, não, da Becel. Não, de forma alguma. São as oportunidades de estarmos juntos ali, nos analisando, conversando. Se for necessário discutir, que se discuta. Se for necessário se perdoar, que se perdoe. É o ato de lavar o quintal, é o ato de pintar uma porcaria numa parede, que é tão simples, né? Mas ninguém mais quer fazer isso junto. Por quê? Porque não há mais o interesse em conviver junto. A família, ela está virando uma mera convenção social. E, repito, não como espíritas, mas como seres humanos conscientes, todos nós temos a obrigação de reestruturar isso. Não importa o que aconteceu de hoje para trás. Não importa. O que importa é que a gente tome uma certa consciência e comece a limitar as nossas atitudes, reestruturar a nossa convivência para que, no futuro, não estejamos aí perdidos, socialmente falando. Que nós simplesmente não coloquemos a máscara do pai, da mãe, porque quando saímos de casa, nós tiramos essa máscara, né? E somos a máscara do amigo, de fulano, ciclano e ciclano, porque para cada amigo a gente usa uma estrutura. Tá? Nós somos os trabalhadores, nós somos a pessoa que possui um vício X. Muitos são feios, mas quando chegam em casa são pais. Simplesmente pais. E esquecem que isso está atrapalhando toda a estrutura familiar. Antes de qualquer coisa, antes de ensinar os filhos, antes de prover os filhos, sempre olhar para si, fazer uma autoanálise e ver de verdade o que nós temos para ensinar para os outros. Aquilo que nós temos para ensinar é bom ou o nosso papel familiar é apenas o de controlador para que nossos filhos não sejam piores do que nós? E muitas vezes
tiro sai pela culatra. Então vamos apenas refletir. Qual a máscara social que nós possuímos e utilizamos dentro do nosso lar? Qual o nível de amizade que nós possuímos com os filhos? Nós, como filhos que fomos, conseguimos compreender o que fizemos para os nossos pais? E compreendendo isso, nós temos condições de auxiliar de verdade nossos filhos? Ou vamos continuar enfatizando o materialismo que cresce progressivamente na sociedade? Então o pai, ele é muito mais que provedor. Ele é um ser humano com muitas falhas. O pai, ele é muito mais que um provedor. Ele é um aprendiz integral, onde se aprende, onde se troca experiências o tempo todo, seja com os filhos, seja com a esposa, seja com os amigos. Mas o mais importante de tudo é que, como pais, nós não sejamos desagregadores da família. Possamos nos manter unidos, não apontar defeitos antes de olhar os nossos próprios, não exigir dos filhos aquilo que nós não conseguimos fazer, porque sabemos que todos possuem limitações, inteligências variadas e moral limitada. Então, para aqueles que vão passar o final de semana, o Dia dos Pais com a família, que tenham condições de ter um grande momento de reunião. Muito obrigado. Pai de infinita bondade, envolve-nos nesse momento com o teu amor, com o teu carinho, e que possamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos nossos espíritos familiares que nos circundam e que muitas vezes nos orientam de todas as formas para que não caiamos nos mesmos erros do passado. A cada vida, a cada reencarnação, um momento especial onde podemos crescer em conjunto. Possamos orientar os nossos filhos dentro dos conceitos básicos do que pode e não pode ser feito. Que nós tenhamos capacidade de não alimentar o ego ou as inferioridades que ainda estão longe de ser extirpadas do ser humano, pois só assim poderemos formar uma estrutura social, um mundo onde todos possam andar com alegria, sem medo e com confiança integral e mútua em todos. Então a gente vai dar continuidade aos trabalhos, só que antes eu vou dar um recadinho para vocês aí. Eu vou pedir uma gentileza para todas as pessoas, independente do dia do tratamento.